Agora a última é que parentes do Dias Toffoli negociaram partes de um investimento imobiliário com um fundo REAG que é citado no Banco Master. Tem 40 mil fundos no Brasil. Não é demais que o fundo escolhido pelos irmãos seja um fundo que tenha, em algum lugar apareça o nome do Banco Master. Não pode aparecer só o nome do Banco do Brasil, só o nome da Caixa, só o nome do Itaú, só o nome do Bradesco, só o nome de qualquer banco, menos o Master. Não, aparece Master. E ele não fala nada. Aí ele viaja para assistir a final em Lima da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo, ao lado de um advogado que vai no mesmo jato privado de um amigo comum dos dois, ficam juntos, no mesmo voo. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Quer dizer, o Dias Toffoli já foi assistir a final da Champions. O Dias Toffoli foi assistir a final da Libertadores. Na faixa! O ministro Supremo viajando na faixa, ao lado de um advogado do Banco Master. Mais de um advogado. Havia 2 advogados do Banco Master. O Vardi, o Valfrido Vardi, e o Augusto Botelho. 2 advogados do Banco Master. Ah, mas nós não tratamos disso ou daquilo. Não interessa se tratou, não tratou. Interessa que não pode. Ah, mas não tem lei que proíba. Pois é. Então, é o que eu digo. Não tem nenhum cuidado com a própria imagem ou é disfarçatez. Qual das duas é? O Alexandre de Moraes, não existe história, não existe caso na história da República, nem do Império, de um contrato de 129 milhões de reais sem escopo. Não tinha no Mensalão, não tinha na Lava Jato. No Mensalão, o Joaquim Barbosa, que era o relator, que mostrou indignação justa com todos os absurdos que ele via lá, não exibiu nenhum contrato de 129 milhões de reais. Na Lava Jato, e foram vários contratos de consultoria ligados a pessoas que tinham um cargo público, alguns muito expressivos, mas nada tão expressivo quanto 129 milhões de reais. Isso nunca existiu. Quer dizer, algo que nunca existiu e passa a existir, ou é uma invenção, por exemplo, o avião não existia, passou a inventar, é um avião, você inventou, né? Você inventou o chip, você inventou a luz elétrica, você inventou o barco à vela, depois você inventou, enfim. Ou é uma coisa que foi inventada, não existia e foi inventada, ou é uma coisa que tem que ser explicada. Como é que você explica um contrato de 129 milhões de reais? Por que não tem que explicar? Né? Ah, mas é um assunto privado. Mas também é assunto privado o uso da Lava Jato. Também é assunto privado. Mas envolvia dinheiro público. Alguns não diretamente, mesmo assim foram considerados lavagem. Porque entendia-se que aquele contrato só estava sendo assinado porque o agente que assinava o contrato conseguia favores, ou podia conseguir favores, em função das relações pessoais ou profissionais. Ué, mas isso foi resultado de uma investigação. Alguns casos caíram, outros se confirmaram. Não tem que ter uma investigação quando a mulher de um ministro assina um contrato de 129 milhões de reais e você não sabe se havia ou não favorecimento? Simplesmente não sabe. E não tem que investigar? Por que não tem que investigar? Já perguntei aqui como Alexandre de Moraes se comportaria se soubesse que a mulher do Davi Alcolumbre, a mulher do Hugo Mota, a mulher do Lula, a mulher de qualquer um poderoso, a mulher do Tarcísio de Freitas, a mulher do Cláudio Castro, assinaram um contrato de 129 milhões de reais para fazer qualquer coisa. Para cuidar de decoração sem decorar nada, porque não tem escopo, não sabe o que fez. É só para eu conversar com ela. Não tem o menor sentido isso. Então, a gente tem uma instituição exposta, porque 2 dos seus integrantes estão expostos, e a instituição calada. Por quê? Por que não tem que prestar contas? Por que não tem que dar satisfação para a gente? Por que não tem que falar para a gente o que está acontecendo? Ou não está acontecendo? Por que o Alexandre de Moraes não se sente obrigado a fazer um pronunciamento ou soltar uma carta explicando o que está acontecendo? Por que o Dias Toffoli não se sente obrigado a falar claramente? E agora tem essa denúncia dos irmãos. É privado, somos irmãos. Entendeu? Eles vão fazendo de um jeito que você vai ficando irritado. Você vai ficando inseguro. Você vai perdendo a confiança nas instituições. E tudo que não pode acontecer é a gente perder a confiança nas instituições, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. Quando se dizia no passado que havia casos de corrupção no Poder Judiciário, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar, que eu ouvia de experientes lobistas, inclusive, empresários, tem em toda parte, não tem no Supremo. Aí depois não tem em toda parte. Antes não existia STJ, tem em toda parte, no STJ não. Agora você já não ouve mais a frase tem em toda parte. Aí você fala, mas e o STJ não, o Supremo não? As pessoas já não terminam a frase.
Mas porque tem denúncias? Não, não tem denúncias. Em alguns casos tem denúncias, sim. Mas tem uma sombra que vai deixando a gente incomodado. E é óbvio que o maior incomodado é o que fica com o nome na janela, né? Com o nome na boca do sapo, que é o Alexandre de Moraes, que é o Dias Toffoli. Mas eles não se sentem obrigados a dar uma satisfação para a sociedade. Por quê? Porque nós somos pequenos, porque nós somos irrelevantes, porque nós não pagamos o salário deles, porque eles não cumprem uma missão que é paga com dinheiro público, porque eles não devem satisfação para a sociedade, eles não devem satisfação sobre o que fundamentou o voto deles, para além do voto. Eles têm que colocar tudo no voto. Mas isso aqui é comportamental. Comportamental eles devem sim satisfação. Não tem código de ética, poderia ter, mas e o zelo pela coisa pública, hein? Por conquistar as pessoas com a ideia e garantir que não tem nada errado. Isso não vale para coisa alguma. Semanas com essa história na frente, Alexandre de Moraes apanhando no campo moral, Dias Toffoli apanhando no campo moral, e eles simplesmente não falam nada. Não falam nada e não acontece nada também. Porque nós não temos sistemas de controle para controlar o maior dos sistemas de controle, que é o Supremo Tribunal Federal.